projeto começou na Rua Rio Grande, com a mocidade essa presidida na época pelo hoje pastor Antônio José Dias Ribeiro. E ali começou um movimento missionário muito interessante e que, depois de orarem durante algum tempo, aquele grupo de jovens foi motivado, com o apoio do pastor de então, que era o pastor Luiz Gonçalves, a criar um projeto denominado Projeto Campos Brancos. Então fomos começar a nos organizar para enviar o primeiro missionário. Então, com isso, no dia 1º de setembro ainda de 92, nós estávamos enviando o primeiro casal de missionários da IEAD para um povoado que hoje é a cidade de São José do Xingu, no Mato Grosso. O segundo missionário a ser enviado foi o José Ribamar Silva, para o Ibipira, aqui do Maranhão. Depois o Salmo Batista foi enviado para o Camarão, no Tocantins, município de Praia Norte. Depois o Dairo Avelino foi enviado para Itepé-Curuzinho, também no Maranhão. E depois nós começamos a enviar mais, Deus foi abrindo as portas. Em 94, aliás, nós estávamos mandando o primeiro missionário para fora do Brasil, para a Bolívia, foi o primeiro país contemplado. Mandamos o Clidenor. No início nós pensávamos assim: daqui a 10 anos nós temos 10 missionários no campo. Eu pareço assim, ver Deus olhando lá de cima para nós e: ei meninos, vocês não sabem o que eu vou fazer através de vocês. Certo é que em 95 nós já estávamos com mais de 40 missionários no campo. De forma que o César Henrique foi para a Colômbia com a sua família, o Ribamar, Silvana foram para o México, o Elias foi para o Equador, juntamente a Célia foi com eles, Selma Barros, e a Yolinda foi para o Cabo Verde. Deus foi nos abençoando, nos orientando. Depois do Piauí nós fomos para o Tocantins, depois do Tocantins fomos para o Ceará, fomos ao Amapá, fomos ao Pará, depois fomos ao Amazonas, ultimamente fomos à Bahia, Pernambuco, Paraíba. A primeira viagem missionária que nós fizemos, que fui eu, a Zelina, o pastor Raul, a irmã Ruth e o pastor Hipólito. Nós estávamos vindo de uma viagem de pastoreio do missionário, e chegamos em Floriano já umas 9 horas da noite. Mas a gente vinha tão cansado que ninguém dava conta de dirigir mais nem 50 quilômetros, dirigia 40 e estava passando para os outros. Até que chegamos numa determinado lugar e tinha muitas árvores. O pastor disse: rapaz, vamos dormir aqui. E aí o pastor começamos só com a rede, ele só anda com a rede, então ele armou a rede de uma para o outro, deitou com a irmã Ruth, e nós trazíamos 2 colchonetes, botamos os colchonetes ali na beira da estrada e deitamos. Mas, bem no acostamento, a irmã Ruth começou a reclamar, com medo de passar por cima da gente, porque de vez em quando passava uma carretona. Aí nós puxamos mais para dentro do mato, isso era mais ou menos 23h30, e dormimos. Quando foi assim, às 4h30, nós acordamos por um grito da irmã Ruth. Tinha um burro pastando na região, e o burro chegou, cheirou os pés da irmã Ruth e deu uma soprada daquela. E a irmã Ruth deu um grito dizendo: a onça. Quando acordou que viu o burro, aí foi aquela algazarra toda. Só que, na verdade, Deus mandou o burro para nos proteger de uma grande chuva. Nós fizemos em 2000 a primeira viagem missionária fora do Brasil. Fomos Paraguai, Argentina, Chile e de volta passando pela Bolívia. E fomos encontrando as necessidades, encontrando os desafios, e aquele desafio foi nos movendo. Quando eu digo nós, estou falando assim, a cabeça da igreja, o pastor presidente, alguns coordenadores de área, a diretoria da Secretaria de Missões. Então foi muita gente sendo envolvida, Deus foi nos envolvendo. Eu me lembro que nós chegamos no México e botaram uma pimentinha lá bem apertada para nós, é uma pimenta do tamanho dos nossos pimentões aqui, mas a bicha é bastante ardelosa, e eles refogam ela na gordura, e aí botaram na mesa, no almoço, as irmãs se colocaram lá, e ficaram todo mundo ali ao redor da mesa, vendo qual seria a nossa reação. Como eu já sabia da situação, eu disse: ó, todo mundo tem que comer. Era eu, o pastor Raul, o pastor Nonato e a pastora Antônia da Shalom, e eu tive que bancar, eu não sei se foi esperto ou se foi inteligente, eu sei que eu botei ela na boca e engoli inteira.
Mas teve os outros que foram mastigar, saiu água pelos olhos, pelo nariz, pelo ouvido, de tanto ardor. Nós chegamos outra vez na Bolívia, lá numa casa até, pessoal de classe média alta, e nos ofereceram um jantar. Aí veio um arroz branco muito bem cozido, muito bacana, um molho de tomate bem temperado, gostoso, e começamos ali a comer. Quando lá vem o polho ou o frango, cortado em 4 pedaços, modelo medieval, cozido só com água, sem sal e sem nada mais, branquinho. Ora, para um brasileiro, um maranhense, um nordestino acostumado a comer um frango a molho pardo ou torradinho ali a passarinha, para comer o bicho branco, sem sal, não desce. Ninguém nos avisou que aquele molho é para você cortar os pedacinhos pequenos, fecha no molho para engolir. Mas teve alguns nossos companheiros já tinham comido o molho todo, só estava o arroz, e agora para comer aquele frango. Botava na boca, inchou de um lado, inchou do outro, não desceu, tem que botar para fora. Sabe o que aconteceu com aquela família? Saiu da igreja, porque nós não comemos a comida deles. Se sentiram rejeitados. Quando nós voltamos dessa viagem, nós voltamos conscientes que os missionários precisariam saber mais antes de ir para o campo. Eles estavam tendo dificuldade por falta de informação. Então daí começamos a pensar de como treiná-los. A primeira turma, a primeira orientação que nós demos foi palestras à noite, de segunda a sexta, 1 hora de palestra à noite. Curso mesmo, uma turma de 15 alunos, 20 horas aulas. Muita gente já passou por aqui, já treinamos aí, está chegando quase a 2.000 pessoas que nós treinamos. A maioria estão no campo. Aqueles que não estão no campo, que não foram para o campo, mas nunca mais foram as mesmas pessoas, estão produzindo nas suas congregações, nas suas cidades de onde vieram. As pessoas perguntam, quanto é o custo do curso? Para o aluno é custo zero. A igreja que envia também é custo zero. Bem verdade que quem vem ou quem manda puder trazer uma oferta, é bem-vindo. Nós não vamos recusar, vamos aceitar. Agora, para nós o curso é caro. E por que nós bancamos o curso, mesmo sendo caro? Porque nós aprendemos uma lição muito simples, porém muito poderosa. De graça recebei, de graça dai. Em 2003, nós falamos, discutimos que queria um país para nós adotarmos, para investir maciçamente. Na minha mente estava a Venezuela, na mente do pastor Raul estava o Paraguai. Então nós fomos para o Paraguai. Quando surgiu a necessidade de ir para o Uruguai, então através do pastor Nelson, nós mandamos para o Uruguai o Sebastião e o César. Quem melhor, depois do Sebastião, se deu bem foi o Zé Roberto, porque a maneira que ele descobriu um segredo quando se fala em relação aos uruguaios. Os uruguaios são um povo muito educado, de um nível de cultura muito alto. O evangelho da fé, como nós pregamos aqui no Brasil, no Uruguai não funciona. Para você entrar na casa dele, só entra depois que ele acredita em você. E se convidar você para sentar na mesa dele, para comer com ele, aí é outro departamento. O que o Zé Roberto faz quando chega lá em Montevidéu? Começou a convidar os vizinhos para almoçar com ele, vizinho uruguaio. Então, qual a leitura que eles fizeram? Esse homem acredita em nós. Se nos convida para almoçar com ele, sentar lá na cozinha dele, almoçar com ele, então nós podemos convidar ele para vir na nossa casa, e com isso eles começaram a frequentar os cultos e foram ouvindo e foram aceitando Jesus como Salvador. Trabalho indígena. Nós começamos com os Guajajara, em 94 com a missionária Terezinha, a missionária Selma e Olinda. Então mantivemos contato com o primeiro cacique Felipe Boni, e ele prontamente aceitou a da missionária, foi o primeiro que aceitou Jesus. Lá nos índios acontecia algo que era bastante complicado, porque todo final de semana alguém da cidade de Ginipapo, esse pessoal que fazem festa, tem conjuntos, levava um conjunto de som lá para dentro da aldeia, levava cachaça para os índios e trocava a cachaça por maconha, levava também arroz, feijão, sal, essas coisas, e trocava por maconha. Eles plantavam muita maconha, fumavam muita maconha. Aí fomos fazer uma visita lá. Quando nós chegamos lá, eu, o pastor Raul, a Leila e a irmã Ruth e o pastor de Ginipapo dos Vieiros. Chega lá, os índios estavam prontinhos com aquela tinta e tem que pintar. Vem na aldeia, tem que ser pintado. Aí o pastor foi e pediu para não pintar o rosto dele.
porque a tinta passa 15 dias para sair. Tudo bem, eles respeitaram, mas pintaram as pernas, os braços. E o pastor Egídio Pablo dos Vieira, que ele não pintava, que ele não ia aceitar aquilo. O índio olhou bem na cara deles, bem pertinho, e disse: se não pinta, o que está fazendo terra de índio? Então vai embora, tem tantos minutos para sair. Ou pinta ou vai embora. Aí ele já viu que a coisa era séria, resolveu, porque começou a juntar mais índio ao redor. Então ele resolveu se deixar pintar. Às vezes, chegavam as festas deles, eles iam para as festas dele lá, e enchia a cara de cachaça. Quando dava no outro dia, chegava tudinho lá na casa da Terezinha. Terezinha, índio bebeu cachaça, índio quer ser crente de novo. Aí ajoelhava todo mundo, aí ela orava por ele, saía todo mundo feliz. Agora, no dia que ela não quis orar, zangou a aldeia toda. Que se eles fossem para o inferno, o culpado era ela, porque não queria mais, queria fazer ela ser crente de novo. Então hoje não é mais assim, eles já se conscientizaram que a vida cristã é diferente. O Nordeste tem vivido um movimento evangelístico muito forte, muito bom. Todavia, a situação era tão caótica que ainda há muitos distritos no Nordeste, com até 2.000 pessoas, se apresentam do Evangelho. Dentro do Maranhão, há distrito com 800 pessoas se apresentam do Evangelho, ainda dentro do Maranhão. Porque as igrejas geralmente se ocuparam com as cidades, mas não se ocuparam com os distritos, com o interior. Eu faço 4, 5, 6 viagens no Nordeste por ano, visitando missionários. Cada viagem roda em torno de 3 a 6 mil quilômetros. Imperatriz é a das secretarias de missões do Brasil que eu conheço, a que melhor faz o pastoreio de missionário. E eu não sei, não é pretensão que eu vou dizer, mas assim como o pastor Valdemar Carvalho era a maior autoridade, pastoreio missionário fora do Brasil, eu creio que hoje quem mais faz pastoreio dentro do Brasil sou eu, e com a equipe SEMAD. E o pastor Raul, sempre que pode, que tem um tempinho, vai conosco. E nesse longo dos anos, foi enviado mais de 1.000 missionários para o campo. É bem verdade que não estão todos no campo, muitos retornaram, muitos pediram para sair, depois de algum tempo, outros mudaram, outros ficaram nas convenções que trabalhavam com pastores. Tem gente fora do Brasil, desligado, mas são pastores lá. Deus tem nos dado essa alegria de ter contribuído para o crescimento ministerial de muitos irmãos e a salvação de milhares e milhares de pessoas. Então eu digo que hoje ser membro da Igreja de Imperatriz, além de sermos salvos, é um privilégio participar de um projeto como esse. Porque como Deus é soberano na escolha de pessoas e de igrejas, Deus escolheu Davi, Deus escolheu Abraão. Eles tinham muitos defeitos, mas Deus escolheu eles. Ninguém vai questionar isso. Também Deus escolheu a Igreja de Imperatriz para esse projeto desafiador, que é ir aonde ninguém está indo.